Dia da família, formação familiar. Na primeira aula nós falamos sobre família, nós definimos o conceito de família de forma bíblica e também vimos que a família ela sofre ataques nesse mundo que vivemos, em diferentes frentes, mas está sempre em constante sofrendo ataques, né? Mas vimos que a família, acima de tudo, ela foi criada por Deus, com alguns propósitos bem especiais. Um dos propósitos da família é tornar a casa, o lar, um ambiente teológico, ou seja, um ambiente em que Deus é apresentado e ensinado para todos os que fazem parte daquela família. Então é um dever de pais estar ensinando os filhos nesse ambiente. Também vimos que a família é uma criação de Deus para que os aspectos da redenção em Cristo Jesus possam ser vividos. É na família que nós vamos experimentar diversas situações para praticarmos amor, misericórdia, graça, perdão, arrependimento, confissão. Ou seja, a verdadeira vida cristã, ela começa nesse tipo de ambiente, de família, para que então depois expressemos essas virtudes para outras pessoas. Mas a família tem esse propósito. Enfim, entre outros, nós vimos estes e destacamos que a família foi criada por Deus e que nós glorificamos a Deus quando nós valorizamos a família e vivemos de acordo com o plano de Deus, cumprindo nossos papéis. Sejam de pais, de cônjuges, de filhos, de irmãos, enfim, como Deus assim planejou. Hoje nós vamos dar sequência, vamos entrar na lição 2, e a lição hoje é sobre o casamento. Então falamos de família, é um conceito mais amplo, agora vamos falar de uma das bases da família, que é o casamento. Então vamos falar sobre este assunto. Eu encaminhei ontem para o grupo da igreja, tanto da membresia como de congregados, a apostila mais uma vez, para que você possa acompanhar. E se você não está recebendo e quer receber, faça contato com a nossa secretaria ou, enfim, faça parte de um dos grupos. Se não faz parte dos grupos e quer receber, é só fazer o comunicado e você recebe então todo esse material para acompanhar as aulas e para revisar também o conteúdo, né? Então nessa lição nós vamos estudar o casamento. O casamento como uma instituição criada por Deus, definida por Ele, antes mesmo da queda do homem no pecado, e também uma instituição, casamento, que é válida para todas as gerações. Jesus falou sobre aspectos que vimos na semana passada de Gênesis, nos evangelhos, e Paulo também escreveu aos Efésios falando sobre a mesma base lá no livro de Gênesis, sobre a instituição da família e ali, obviamente, do casamento. Então, o casamento é uma instituição definida por Deus, criada por Deus, e da mesma forma precisamos honrar, valorizar e viver de acordo com os seus planos. Especialmente numa cultura como a nossa, uma cultura que procura sempre relativizar os conceitos das Escrituras. Eles procuram redefinir, eles descartam o valor do casamento. Nós somos então chamados a voltar às Escrituras para que possamos vivê-la de forma correta, respeitando então os aspectos da criação de Deus, como do casamento, com caráter pactual, com seus propósitos, com seus limites. Então essa lição ela vai servir de base para as nossas demais lições, que serão o papel do homem. Então não se esqueçam, domingo que vem, Deus assim permitir, o papel do homem, o papel do marido. Irmãs, acordem cedo, preparem tudo ali, o café e tudo, e cheguem na hora. Nós vamos falar sobre o papel do marido. Como eu falei domingo passado, vamos fazer uma aula pesada. 15 minutinhos a gente trata tudo. Mas daí, as 3 próximas aulas é o papel da mulher, para que nós possamos... né? Domingo que vem, papel do homem, no outro domingo, o papel da mulher. Então, participemos dessas próximas aulas. Depois, criação de filhos, vida íntima no casamento, vamos tratar esses assuntos nos domingos aqui pela manhã. Se você está com a apostila, está acompanhando, vamos para o ponto 4, que fala sobre
o casamento como instituição divina. E eu vou ler um texto que já é repetido, já falamos dele na semana passada, mas é a base para o nosso assunto, que é Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Diz assim: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. É um texto fácil de nós entendermos e podemos destacar que Deus decidiu criar o casamento. Não era bom que o homem estivesse só, ele criou a mulher e assim já colocou os papéis distintos de homem e de mulher e assim podemos aprender várias coisas para vivermos nos nossos dias. Portanto, uma vez que Deus criou o casamento não é uma criação cultural. Não é que surgiu por simplesmente uma decisão humana, uma decisão social. Não, não foi assim. Não foi um surgimento histórico, né? Como se conta em algumas teorias, de que um homem da caverna pegou uma clava, acertou a cabeça de uma mulher, arrastou pelo cabelo e falou: agora essa aqui é minha, aí assim começou o casamento. Não foi assim. Deus criou o casamento. Ele criou o homem e criou a mulher e trouxe ao homem, instituindo assim o que nós chamamos de casamento. O casamento ele surge então nesse contexto de criação das bases de tantas coisas para nossas vidas. Portanto, o casamento não teve origem em ideias humanas. O casamento foi originado em Deus e ele é válido para todas as culturas, todas as épocas. Deus quem criou. Então, quem hoje se envolve em casamento, independentemente do rito religioso, independentemente da sua crença, da sua intenção, eles estão se envolvendo, ou a pessoa está se envolvendo com aquilo que Deus criou. É casamento. É a definição dada pelas Escrituras que devemos considerar. Então, não importa aonde a pessoa tenha aprendido sobre casamento, o casamento é do nosso Deus. E assim eles devem entender, e todos nós devemos entender bem isso. Então, por ter sido dado por Deus, o casamento não depende de aprovação dos homens, para que ele seja considerado como algo de grande valor. Não, Deus criou e disse que era muito bom. Então, independentemente do que as pessoas digam, o casamento é muito bom. E é importante destacar isso, porque, infelizmente, até mesmo crentes têm tido experiências ruins de família, de casamento, e aí quando surge um jovem dizendo: eu vou me casar, aí a pessoa, ao invés de partir de princípios bíblicos, diz assim: você está louco? Vai casar por quê? Vai se enforcar, não é? Ao invés de valorizar o casamento, desanima a pessoa que está pensando em casamento. Casamento é bom, independentemente dos pecados que você já possa ter visto pessoas cometendo na vida a dois, ou até mesmo pela infelicidade do seu casamento em alguns aspectos. Mas aí são falhas dos envolvidos. Mas casamento é bom, não pode ser considerado de outra forma. Ele não é descartável, nem algo que se abandona quando você não consegue mais satisfazer aquilo que você exige para a sua satisfação emocional. Não, o casamento tem que ser visto como algo permanente. O Senhor estabeleceu o casamento com algumas diretrizes que ajudam os homens e mulheres a viverem de acordo com a palavra de Deus, porque por eles mesmos não teriam condições. Então a palavra de Deus, ela é suficiente para definir o casamento e para definir os papéis e para confrontar homens e mulheres para viverem de acordo com os planos de Deus. Então Deus criou, Deus deu todas as orientações. Portanto, quem quer viver um casamento para a glória do Senhor, é só obedecer às Escrituras. A Bíblia é suficiente. Deixe-me dar uma definição de casamento. Casamento é a aliança instituída por Deus. Então deixe-me destacar primeiramente essa parte. Veja que casamento não é algo que depende de emoções. Casamento não é uma relação que depende de sentimentos ou afeições. Casamento é uma aliança.
É um compromisso sólido. Agora, esse compromisso foi instituído, né, essa aliança foi instituída por Deus. Deus criou o casamento. E casamento é uma relação entre um homem e uma mulher. Ou seja, casamento deve ser monogâmico e heterossexual. Isso é casamento. Qualquer outra relação humana aí que chamam de casamento fora disso não é casamento, no aspecto bíblico. Ah, mas a lei já está admitindo que é casamento isso aqui e aquilo lá. Bem, isso aí é definição secular, definição humana. A definição das Escrituras é que casamento é uma aliança instituída por Deus entre um homem e uma mulher, estabelecido para toda a vida. Ou seja, o propósito do casamento deve ser o casal ter a vida juntos até que, como se diz tradicionalmente, até que a morte os separe. E que não seja o cônjuge causando essa morte, para separar do outro, né? Mas até que a morte os separe. E por que estamos vendo tantos casos de término de casamento? Inclusive entre crentes. Porque as pessoas não estão vivendo o casamento como devem viver. Porque não valorizam o casamento como deveriam valorizar. Porque não respeitam a aliança como Deus assim estabeleceu. Dizem coisas do tipo, ah, mas aqui não dá, a gente não tem compatibilidade, isso e aquilo, tivemos problemas. E aí vem desculpas e mais desculpas para abandonarem a aliança instituída por Deus entre um homem e uma mulher. O casamento é para toda a vida, com o propósito de glorificar a Deus. Então, entenda que o propósito do casamento é muito maior do que trazer um ambiente de segurança e de conforto para um homem e uma mulher aqui na terra. É bom ter esse relacionamento, é confortável. Nós recebemos bênção por estarmos vivendo com um cônjuge. Mas esse não é o propósito principal. O propósito principal do casamento é glorificar a Deus. Portanto, é neste relacionamento que, se surgirem problemas, e vão surgir, né, na vida de dois pecadores, Deus vai ser glorificado por meio da prática de edificação mútua, de exortação, de correção, de perdão, de amor, de misericórdia, de graça. Então, tudo para a glória de Deus. Então, você pode ter um casamento que glorifica a Deus, mesmo o seu cônjuge falhando tantas vezes contra você. Porque você está focado em glorificar a Deus. E você vai, todas as vezes que tiver oportunidade para vencer o mal com o bem, glorificar o Senhor. Independentemente daquilo que você está recebendo do relacionamento. Porque o propósito é glorificar a Deus. Por meio da comunhão, do auxílio mútuo, da fidelidade, da formação da família e do cumprimento de papéis designados por Ele. Deus determinou os papéis de homens e de mulheres. Por isso, nas duas próximas aulas, vou falar sobre esses papéis, dos homens e das mulheres. Então, o que não é casamento? Preste atenção. Casamento não é uma escolha às cegas. Não é uma, eu vou ver o que vai dar, né? Vamos ver se dá certo isso aqui. Não é uma mera conveniência. Não, eu me casando, eu saio da casa dos meus pais, eu posso ter agora alguém para dividir as dívidas, né? Agora não vou pagar minhas contas sozinho, vou ter alguém para me ajudar, vou ter uma conta conjunta, vou usar o dinheiro dele ou dela. Não é isso. Casamento não é uma mera conveniência. E também, casamento não depende de sorte ou compatibilidade. Se eu encontrar alguém que seja bem correspondente a mim, assim, tudo, então vou ter um bom casamento. Se não tiver, então vai ser ruim. E se não tiver uma boa compatibilidade, então eu posso acabar com o casamento. São ideias mundanas, erradas. Casamento, ele é uma escolha voluntária. É por isso que, tradicionalmente, na nossa cerimônia de casamento, a gente faz uma pergunta que a gente espera a resposta positiva, né? Você está aqui de sua livre e espontânea vontade para receber tal pessoa como seu legítimo esposo, sua legítima esposa, e a resposta normalmente é
porque é voluntário. Eu nunca fiz um casamento que entrou aqui alguém com uma espingarda apontando para a cabeça do noivo ou da noiva. Não sei se você casou desse jeito, né? Mas enfim, não é normal isso. As pessoas decidem de livre e espontânea vontade. Então, conscientes e obedientes à palavra, e assim estabelece uma nova realidade de vida. Isso é casamento. Nova realidade de vida. Falamos um pouco disso da semana passada, volto a destacar aqui. O solteiro, ele tem uma vida voltada naturalmente para o egoísmo, porque ele vive para si. Ele tem que, de vez em quando, sim, se preocupar em agradar o seu pai e sua mãe, que deveria ser constantemente, obviamente, pelas escrituras, mas no geral ele decide o que fazer, como se comportar, onde ir, o que comer, e coisas assim, presta conta para os seus pais. Mas quando desenvolve um relacionamento a dois, visando o casamento, especialmente então a vida como casado, tudo muda. É uma nova realidade. Casamentos ruins normalmente têm a seguinte marca: como se fosse dois solteiros morando juntos. Isso não é bom casamento, porque tentam preservar o estilo de vida de solteiros, mas morando agora na mesma casa. Não, no casamento você vai prestar contas. Você não pode mais ficar escolhendo o que vai comer sozinho, né? O que vamos comer? É assim agora. Agora, aquela pergunta pós-término do culto da manhã, onde nós vamos hoje, é terrível essa, né? Ainda mais quando a resposta uma das partes é: não, pode escolher o que você quiser. Aí a gente acredita às vezes nisso. Aí você fala: vamos em tal lugar. Não, aí não. Isso já mostra que é uma nova realidade de vida. Muita paciência, compreensão, né, entender como lidar com situações assim e tudo, e visando glorificar o Senhor, abençoando e edificando um ao outro, entendendo as diferenças e tudo, e assim vivendo de forma que os dois possam abençoar, né, um ao outro. O casamento, ele é uma aliança pactual. O casamento é uma aliança para toda a vida. É um relacionamento que o homem e a mulher estabelecem, certos de que Deus foi testemunha. A palavra de Deus enfatiza isso. Por exemplo, lá em Malaquias. Em Malaquias, o profeta está confrontando o povo, e uma das áreas da confrontação é justamente sobre casamentos. E eles estavam sendo chamados de infiéis, de adúlteros. E por quê? Porque eles não estavam honrando o Senhor que testemunhou o casamento entre eles. Deus é testemunha de todos os casamentos. Por quê? Porque Ele instituiu o casamento. Se o casamento é dele, independentemente, como já falei, de conhecimento bíblico, de maturidade cristã, de maturidade até mesmo em idade, se casou, então está se envolvendo com uma criação do Senhor. E Ele é testemunha. E aqueles que desvalorizam a aliança estão falhando com a fidelidade, acima de tudo, com o Senhor, que estabeleceu as bases do casamento. Então, o casamento tem que ser monogâmico, hétero, permanente. Lembrando de Mateus 19, nas palavras de Jesus: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Casamento é uma ação soberana de Deus. Aí você pode às vezes ficar pensando, né? Mas como assim? Por que Deus me uniu a este querido irmão que hoje tenho o prazer de servir, né? Deus é soberano sobre a instituição do casamento. E Ele foi testemunha da sua decisão. E você está casado, quem é casado, de acordo com os planos do Senhor para o casamento. O solteiro deve pensar em que deve se envolver no casamento com este entendimento, que ele deve ser permanente. O casamento também é importante de lembrar, apesar de ser criado por Deus, instituído por Deus, ser grande bênção para os envolvidos, não quer dizer que o casamento dá um status maior de espiritualidade para quem é casado, e quem não é menos espiritual. Não é isso.
A vida cristã, a vida de temor ao Senhor, ela pode ser praticada e desenvolvida como casados ou como solteiros. Então, o solteiro pode ser tão piedoso quanto um homem casado. Uma pessoa solteira, uma mulher solteira pode ser tão santa no seu viver como uma mulher casada. O casamento não é um critério de identificarmos pessoas mais próximas de Deus. É importante, Deus criou, mas a vida cristã, a santificação não depende dele. Claro que, como já mencionei, quem é casado tende a ter um processo de santificação mais intenso. E graças a Deus por isso, né? O casamento, ele foi instituído por Deus e tem um caráter estabelecido pelo Senhor. Qual é este caráter, ou essa característica definida pelo Senhor? Em Gênesis 1:31, no 6º dia da criação, quando Deus criou o homem e depois criou a mulher, ele termina aquele dia dizendo que tudo que ele fez era muito bom. Diferente do bom de cada um dos dias anteriores. Deus viu que era bom, os 5 primeiros dias. No 6º dia, era muito bom. É assim que Deus vê o casamento. Isso inclui o casamento. Portanto, qualquer invenção humana, qualquer tentativa humana de substituir casamento, redefinir casamento, dar novas opções às pessoas sobre a área de casamento, são falhas ruins e até mesmo abomináveis, em alguns sentidos. Tem visto alguma dessas tentativas por aí? De vez em quando a gente vê notícias e tal, né, que ficam... A mídia também gosta de valorizar esse tipo de relacionamento como visões alternativas. Então, de vez em quando surge lá, fulano de tal é casado com tal pessoa e o casamento deles é um casamento aberto. O que significa? Cada um pode ter relacionamento com quem quiser, tal, mas são casados. Vivem na mesma casa, mas têm seus quartos separados, dormem junto quando querem, mas também pode ter relacionamento com outras pessoas. Será que isso é melhor do que o que Deus estabeleceu nas Escrituras para casamento? Obviamente que não. E outras mais. Temos a expressão casal e temos alguns que usam o termo trisal. Não, agora é um homem com 2 mulheres, uma mulher com 2 homens e outras coisas mais terríveis ainda do que isso. Será que isso traz essas características de relacionamento monogâmico? Não. Um homem e uma mulher? Não. Glorifica a Deus? Não. Então isso não é um casamento. Por mais que queiram chamar de casamento. Mas não é. O projeto de Deus para o casamento é incomparavelmente melhor. Tanto em sua sabedoria quanto em seus frutos. Temos que valorizar o casamento. Agora, existem então algumas concepções não bíblicas sobre casamento. Deixe-me citar 3 delas aqui. Primeiro, casamento fundamentado apenas no amor romântico. Infelizmente, até alguns crentes pensam em casamento desse jeito. Esses que olham para o amor como o amor romântico, como a base, como o alicerce dos casamentos, eles entendem que o casamento pode acabar. Por quê? O amor acabou, então acabou o casamento. E aí usam desculpas do tipo, nós já nos amamos quando nos casamos, é verdade. Mas o nosso sentimento um pelo outro acabou. E não faz sentido continuar assim. Essa é a visão romântica que algumas pessoas têm do divórcio. Não, olha, eles são amigos até hoje. E aí parece que está tudo certo. É porque acabou o amor. 1 Coríntios 13 define o que é amor. E uma das características é que o amor jamais acaba. Por quê? Porque amor bíblico é amor de ação, de compromisso, de atitude. Não é uma mera emoção, um sentimento ou uma afeição. É um agir da pessoa em favor do outro. É por isso que quando Jesus fala, ame os seus inimigos, nós conseguimos amá-los. Como? Não estou sentindo que eu tenho que amar meu inimigo, mas eu vou tratá-lo bem.
Eu vou vencer o mal com o bem, porque isso é amor. Então, se o seu inimigo for o seu cônjuge, ame-o. Ame o seu inimigo que mora com você, né? Talvez você seja a pessoa inimiga. Então, usufrua do amor do seu cônjuge em seu favor. Enfim, isso para nós entendermos que amor bíblico ele é algo muito mais profundo e sério do que essa visão romântica de amor dos nossos dias. Então, essa é uma visão equivocada de casamento. Casamento fundamentado em amor, amor romântico. Um outro fundamento, o casamento fundamentado no sexo. Aí é dito assim, se não há satisfação sexual, então o casamento pode ser descartado. A desculpa normalmente é, nossas expectativas e níveis de satisfação sexual são muito diferentes. Por isso não podemos continuar casados. O amor é importante no casamento, mas não é o fundamento principal. O sexo é importante no casamento, mas não é o alicerce principal. Ele tem que ser vivido, nós teremos uma aula sobre isso, de acordo com as Escrituras, mas as falhas, os erros que podem acontecer nessa área não justificam qualquer tipo de abandono da aliança conjugal. Ou seja, o sexo é importante para o casamento, mas não é essencial para que ele seja mantido em aliança que glorifique ao Senhor. Há uma outra situação que algumas pessoas consideram que tem direito para terminar os seus casamentos. O casamento fundamentado na compatibilidade. Então, é dito que as diferenças entre um homem e uma mulher justificam a dissolução. Aí então desculpas como, somos pessoas muito diferentes. Eu sou mais acelerada, ele é lento. Vivemos em conflito e percebemos que não somos compatíveis. Pecadores nunca serão compatíveis. Um pecador, outro pecador, não tem como ser compatível. A questão agora é intencionalmente lidar com as diferenças. Sabendo fazer mudanças na sua vida, ajudando o outro a fazer também suas mudanças, mas isso é um exercício para toda a vida, até que a morte o separe. Então pode ser que existam coisas que possam facilitar o convívio, mas existem outras que vão dificultar. Por exemplo, uma coisinha muito simples e boba. Eu sou um corintiano que casei com uma palmeirense. Para que eu pudesse exercitar graça, amor, misericórdia. Isso é muito simples. Uma coisa muito, só para ilustrar. Mas você sabe que existem coisas muito mais sérias. E essas diferenças podem ser tratadas no casamento sim. Porque pessoas podem mudar. Pessoas podem ser santificadas no processo de convívio. O que é importante é ter paciência e não fazer exigências tão rapidamente. Um detalhe também importante aqui, o cuidado para os casados. É aquela tendência de querer ver o outro transformado a todo custo, mas não se preocupa com as mudanças em si mesmo. Eu já ouvi diversas vezes isso em casos de aconselhamento. A seguinte situação. Pastor, eu sei que eu não sou perfeito, mas ela... Ou, pastor, eu sei que não sou perfeita, mas ele... Dá vontade de interromper e falar assim, ok, vamos parar aqui, ó. Você já admitiu que não é. Vamos resolver a sua parte primeiro. Porque não tem que se preocupar com os erros do seu cônjuge. Você já está admitindo para mim que não é perfeito, como marido, como esposa. Então, esquece o seu cônjuge. Vamos trabalhar aquilo que cabe a você. É aqui que começam as mudanças. Você admitir que não é perfeito, mas quer que o outro se transforme, é uma tremenda de hipocrisia. É o que diz lá em Mateus 7, versículos de 1 a 5. Hipócrita, tire a trave primeiramente do teu olho. Então verás claramente para ajudar a tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, ao admitir que você tem áreas para melhorar, então vai melhorar. Mas sabe o que acontece? Na maioria das vezes, o casal pensa assim, o meu pecado é tolerável. O dele que não é.
Ou o meu pecado é normal, é pequeno, mas o dela é um pecado absurdo. Bem, essa é a visão de pecadores hipócritas. Não se preocupam com as mudanças na sua vida, mas querem que o outro mude. E aí tentam assumir, inclusive, a posição da quarta pessoa da Trindade. Porque é Deus, o Filho e o Espírito Santo e o cônjuge, que agora vai ficar mudando a pessoa em tudo que for possível. Chega ao exagero de ser aquela pessoa que não elogia, que não motiva e está sempre criticando. Critica a postura, critica a forma de comer, a maneira de levar algo para a boca, a maneira de conversar com outra pessoa. Então, é sempre, você tem que falar com isso, você tem que falar isso. Então, isso não traz ambiente realmente de graça para um casamento. E aí sim as pessoas acham que isso é incompatibilidade, quando na verdade são pecados alimentados de forma egoística. Biblicamente, o casamento não se sustenta em sentimentos, desempenho sexual ou compatibilidade natural, mas em uma aliança de compromisso e obediência a Deus. Quando as mulheres, lá de 1 Pedro, falaram do assunto que estavam tendo de dificuldade com seus maridos, Pedro, como apóstolo, como um pastor, ele escreve no capítulo 3 da primeira carta, algo que a gente pode resumir assim: irmãs, eu entendi a situação que vocês estão vivendo. Os maridos estão falhando, não estão obedecendo a palavra. Mas vocês vão ganhá-los por meio do procedimento de vocês. Sejam exemplares na conduta, sejam amáveis, sejam dóceis. É assim que vocês vão ganhar os maridos. Olha que conselho, né, de Deus, literalmente, né, do Espírito Santo. Você não se preocupe em querer mudar o outro. Testemunhe a vida cristã de forma que você possa impactar e influenciar. É assim que nós causamos impacto na vida de outra pessoa, especialmente no casamento. Quais são os propósitos básicos do casamento? Deixe-me falar sobre os propósitos. Primeiro, companheirismo. Não é bom que o homem esteja só. Então, quando Deus criou o casamento, era para que o homem não vivesse sozinho. Mas simplesmente por uma questão de ter alguém ao lado? Não, não era só isso. Temos que lembrar do texto lá de Gênesis capítulo 2, que Adão tinha recebido ordens do Senhor para guardar e cultivar o jardim, e também sobre a obediência. Olha, aqui está a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não pode comer desse fruto, mas pode comer de todos os demais. Então tinha uma relação com Deus, de temor, de obediência. E aquele relacionamento com o Senhor seria melhor desempenhado se tivesse alguém ao lado. Deus criou a mulher. Aí alguém pode pensar assim, então, olha aí, ó, que deu. Né? Não, na verdade isso mostra o quanto que o homem seria incapaz de cumprir a ordem de Deus sozinho, e como também foi incapaz de cumprir com a sua esposa ao lado. Mas Deus criou para já dar um pouco mais de recurso, para que o casal pudesse cuidar um do outro. Deus criou o casamento como um companheirismo temente a Deus. O casamento deve nos levar a uma vida de maior dependência do Senhor, com um desejo crescente de viver para a glória dele, ajudando um ao outro nessa caminhada. Um e o outro deve ajudar a viver desta forma. Então, isso que nós podemos destacar como esse propósito. E qual é um outro propósito? Deus criou o casamento para o companheirismo, Deus criou o casamento para ser a base para a criação de filhos. Ordem lógica e natural. Deixe o homem seu pai e sua mãe, una-se a sua mulher, torne-se uma só carne, e aí vem os filhos. Só que o que a gente vê por aí? Uma inversão. Então, vem filhos, aí depois se casam, e aí começam os ajustes aqui, ali e tal, tudo fora da lógica criada por Deus. Quando o casal quer viver para a glória do Senhor, ele entende, filhos são bênção, mas filhos devem vir depois do estabelecimento da aliança entre o homem e a mulher. E aí os filhos vêm. Então, nessa estrutura que Deus criou,
os filhos recebem a bênção de ter pai e mãe que vão viver para a glória do Senhor, abençoando a eles como filhos. Então Deus estabeleceu o casamento como um ambiente teológico, falar sobre Deus, redentivo, viver as virtudes da vida cristã, para que abençoe os filhos, para que seja um ambiente de criação marcado por discipulado. Deus criou a família com essa finalidade. E também criou para que a família possa, o casamento, né, possa ser um conjunto entre um homem e uma mulher para servirem ao Senhor. Josué diz bem isso, né? Josué 24:15 diz assim: mas, Josué está falando com o povo ali de Israel, se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Frase bem conhecida de todos nós, que mostra a decisão de um homem com a sua família de se afastarem da idolatria, das práticas que desagradavam ao Senhor, falando, nós vamos servir ao Senhor juntos. Então, casamento proporciona uma relação de serviço em conjunto ao Senhor. Portanto, uma das grandes bênçãos do casamento é você poder servir a Deus junto com o seu cônjuge. No mesmo ministério, ministérios semelhantes, estar envolvido de forma geral na mesma igreja, vamos servir ao Senhor. E aí vem um parênteses aqui importante. Quando são dois jovens pensando em casamento, e são de igrejas diferentes, eles precisam, no decorrer do relacionamento de noivado, antes de se casarem, já terem uma definição a respeito de onde vão servir ao Senhor juntos. O casal não pode pensar assim, não, eu vou servir na igreja tal e você serve na igreja tal. Não, já começou errado. Tem que pensar em onde vamos servir ao Senhor juntos. E aí devem conversar, orar sobre isso. Ah, mas é que a minha família é daqui. Ah, é porque isso daí lá. Vocês vão ter que pensar, decidir, e pode até agora ficar meio assim, né, mal entendido por alguns, mas se depois de muito respeito, muita oração, os dois conversaram, e ainda assim há divergência, qual é a solução? Não se casar? Bem, pode ser, não se case se assim quiser, mas se vão casar, vai seguir para a igreja do marido. Ponto. Né? Porque ele é aquele que é o responsável pela liderança espiritual do lar. Então, uma jovem que quer se casar já com a intenção de manipular o seu futuro marido, já está casando com motivação errada. Tem que casar sabendo que se eu conseguir convencê-lo de ir para a minha igreja, ok. Se eu não convencer, é para a igreja dele e assim eu vou viver. Amém? Diga amém. Isso. Não sei se saiu tão forte assim, mas é isso, né? Propósito do casamento. O companheirismo, base para a criação de filhos e o serviço conjunto ao Senhor. Vamos agora para Gênesis 2, versículos 24 e 25, e quero destacar aqui 4 aspectos do casamento. Diz assim, versículo 24. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Primeiro, lembre-se que temos Adão aqui. E Adão, como o primeiro homem criado por Deus, e Eva, a primeira mulher criada por Deus, estão recebendo aqui uma exortação que serve para toda a humanidade, todas as gerações. Porque naquele momento, o homem, Adão, não tinha como deixar seu pai e sua mãe. Mas era um princípio que estava sendo estabelecido. Por meio de vocês aqui, outras gerações virão. E eles devem viver dessa forma. Devem deixar pai e mãe se unirem à sua mulher, tornando-se os dois
uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Jesus citou isso em Mateus, e eu quero destacar que no versículo 4, lá de Mateus 19, Jesus disse: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Então, olha a maneira de Jesus olhar para as bases do casamento lá em Gênesis. É o Senhor, o Criador, é Ele que falou daquele jeito. E Ele não colocou as bases de casamento sendo entre um homem e uma mulher? Então é assim que tem que ser. Um outro aspecto interessante é lembrar que no primeiro século, debaixo da influência do Império Romano, especialmente naqueles dias do mundo bíblico, muitas promiscuidades já existiam, muitas imoralidades. Não era uma questão de cultura predominante. Então, a verdade era as Escrituras. Olha, vai valer aqui o que diz a palavra. Casamento é entre um homem e uma mulher. Então, não importam as mudanças que já aconteceram até os dias de hoje. A palavra do Senhor é sempre a verdade e válida para todas as gerações. O que envolve, então, o casamento? Primeiro, envolve um deixar. Deixe o homem, pai e mãe. Deixar pai e mãe não significa desprezar o pai e a mãe. Não significa abandoná-los. O que significa? Significa uma troca de prioridade. Solteiro tem que priorizar pai e mãe. Casado tem que priorizar quem? Filhos? Pai e mãe? Pets? Tem que priorizar quem? O cônjuge. Essa é a mudança. Deixe seu pai e sua mãe. Este princípio mostra que o casamento é uma relação de prioridade entre um homem e uma mulher. Eu sei, existem tentações, né, dos terceiros, como eu já mencionei. Ah, é porque é o meu pai, ah, é porque é minha mãe, ah, é porque é o Júnior, ah, é porque não sei o quê, e lá, o Enzo, a Valentina, né? Então, é muito mais que isso. O casamento tem que ser uma relação de atenção prioritária do homem para a mulher, da mulher para o seu marido. E isso pode ser demonstrado de muitas formas no dia a dia, na prática de convívio. Então, não é que é um mandamento, tá? Mas isso cada família estabelece como acha melhor. Mas existem coisas que algumas famílias fazem, que eu vou dizer aqui, que estão prejudicando a relação de prioridade entre um homem e uma mulher. Uma delas é deixar com que filhos durmam na cama do casal. Isso é uma maneira de não honrar casamento entre um homem e uma mulher, porque está lá com o terceiro na cama. Mas pastor, ele só tem 16 anos. Né? Então, começa assim, né? Começa bem mais cedo, obviamente, para chegar aí, né? Mas aprenda a valorizar. Casamento não tem que ter essas práticas desse tipo de dar atenção maior para outros e desprezar a relação conjugal. E há muitas outras, né? Muitas outras. Uma delas muito simples sabe aquela refeição especial que foi feita ali e tal? Ao invés de ficar querendo servir as crianças primeiro, o cônjuge tem que ser honrado. Ele tem que ser visto pelas crianças como aquele que é o líder da casa. E não criança na frente dos adultos. Eu já falei para alguns aqui que quando eu pastoreava lá em São Paulo, em Osasco, nós tínhamos uma prática na igreja. Para todos os nossos tempos de café da manhã, almoço, tal. Esse negócio de crianças primeiro, aqui não. Aqui primeiro são os adultos. Crianças vêm depois. Agora, é diferente de uma criança de colo. Um bebê, precisa comer aquela hora, tal, é diferente. Mas você sabe das crianças que eu estou falando, né? 9 anos, 10 anos, 11 anos, indo na frente dos adultos. Eles precisam aprender a honrar os adultos. Precisam aprender a respeitar os mais velhos. Aquele princípio da antiguidade já, né? Respeite os mais velhos. Eu sou de uma época, olha só,
em que, quando eu entrava em um ônibus, e se eu estava sentado, e aparecia uma senhora do meu lado, a gente se levanta e deixa ela sentar. Vai ver isso hoje lá em São Paulo. Metrô e tal, não tem essa mais não. Não tem. É todo mundo com seu fone de ouvido, celular na mão ali e tal, e ninguém olha para ninguém. Então, nós como família precisamos honrar o relacionamento conjugal, ensinando os filhos que eles, entenda bem, nós não estamos desprezando, mas eles são secundários. A prioridade é homem e mulher. E isso deve ser vivido no casamento. É claro que o casal precisa sempre honrar o seu pai, sua mãe, o princípio bíblico, porque aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente. Envolve um unir-se também. Envolve um unir-se. Então, deixar e unir-se. Esse unir é uma ligação profunda, é um relacionamento firme, intencional, é algo como colado, soldado, é um envolvimento que tem que ser ativo. Eu deixo pai e mãe, agora eu tenho que me envolver ativamente num novo relacionamento. Não é simplesmente morar junto, mas é agir em favor. Então eu tenho que cultivar um relacionamento a dois. E assim vou preservando o amor e a aliança no casamento. Una-se à sua mulher. Mais uma evidência do relacionamento monogâmico, mais uma evidência do relacionamento heterossexual. Um homem une-se à sua mulher. Também veja a expressão uma só carne. Uma só carne expressa a relação da intimidade. Uma só carne envolve então a questão física, sexual, mas também uma só carne significa ter um só propósito, um só alvo de vida, uma só maneira de viver a vida daqui para frente. Não são mais dois, agora são um. Portanto, os planos têm que ser feitos juntos, devem compartilhar, devem envolver um ou outro nisso e não ficar tomando decisões isoladas, achando que ninguém tem que mandar em você. Você está casado, você tem que prestar contas com alguém. E a vida íntima é uma relação apenas para casados. E por fim, nesse quarto aspecto, há uma transparência no casamento. Versículo 25. Estavam nus e não se envergonhavam. Olha o que isso nos ensina. Nos ensina que o homem e a mulher, eles tinham um relacionamento de total transparência. Isso aponta, então, para a relação de transparência integral que os casados devem ter. Devem ser abertos, não devem ser marcados por desconfianças, com segredos, senhas secretas, meu e-mail, meu Instagram, não, você não pode mexer, não mexa nas minhas coisas, tal. Casamento não pode ser assim. Casamento tem total transparência, né? Eu lembro de uma vez falando sobre este assunto, quando alguém disse assim, num curso que estava participando, não, eu acho que o casal precisa ter as suas privacidades. Sim, é por causa dessas privacidades que a gente vê um monte de adultério surgindo, porque o casal precisa se ajudar, e quanto menos vida de segredo é mantida, mais transparência há e menos chance de cometer adultérios e infidelidades vão existir. Então, sejam transparentes, sejam abertos. Um deve conhecer muito bem o outro e saber exatamente o que ele faz, o que ela faz, onde está, como é que tem usado o seu tempo e tudo mais. Então, tem que ser uma relação aberta. E para sermos bem práticos, esse aparelhinho aqui parece que é um negócio para alguns, né? Não pegue, não pegue, é meu. É meu. Por quê? O que tem aí? Então, temos que ter total transparência, inclusive como família. Ensinar os filhos que não tem segredo em celular na nossa casa. E aí, de vez em quando, sim, mesmo que você não esteja procurando nada, não é isso que você talvez esteja fazendo. Apesar que, enfim, alguns acabam pegando e vão dar uma olhada. Qual o problema? Isso não é desconfiança, mas se você quiser chamar de desconfiança, é uma desconfiança saudável. Por quê?
Porque somos pecadores. Nós temos que desconfiar de nós mesmos. E é claro que uma outra pessoa tem total direito de desconfiar de mim. Porque quanto mais vida secreta eu consigo desenvolver, mais riscos eu estou me envolvendo, estou me expondo. Então é bom ser transparente. E isso é princípio básico para um casamento. Sejamos transparentes. Seguindo aqui com o nosso material, item 9, que de certa maneira é uma conclusão desses aspectos de definição, propósito e características de casamento. O casamento, ele aponta para realidades maiores do que aquilo que a gente consegue enxergar na relação entre um homem e uma mulher. O casamento, ele não é simplesmente um relacionamento entre um homem e uma mulher aqui na Terra. O casamento, ele é uma figura, um retrato, ou uma maquete de algo maior. O que é esse algo maior? O maior é lembrarmos do relacionamento de Cristo e a igreja. É lembrarmos de Jesus e os pecadores. Casamento tem essa imagem principal. Então, lá no texto de Apocalipse 19, nós temos ali o que é chamado de bodas do Cordeiro. O casamento, o encontro entre Cristo, o Cordeiro e a igreja. Então, os nossos casamentos aqui, na terra, eles estão nos ajudando a refletirmos sobre o casamento que vamos nos envolver um dia, como igreja. Nós, salvos em Jesus Cristo, um dia estaremos nos encontrando com Cristo. Então, este é o casamento que tem que estar sempre em nossa mente, nossa imagem, assim, aguardando, né, esse dia, sabendo que o que a gente vive aqui é só uma ilustração muito pequena, é uma sombra da grande realidade de um dia estarmos com Cristo Jesus. Também, olhando para Efésios capítulo 5, que é bem interessante, porque quando Paulo escreve sobre os papéis, para o homem, para a mulher, ele fala então, maridos façam isso, mulheres façam isso, mas ele diz assim, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele está falando sobre o casamento, mas no fim aqui ele conclui, olha, isso aqui é só ilustração. O que vocês vão fazer aqui na terra é uma maneira de vocês viverem aquilo que Cristo está fazendo com a igreja, o que a igreja tem que fazer com Cristo. Então essa é a imagem maior do casamento. Portanto, todo crente consciente disso tem que fazer com que o seu casamento seja cristocêntrico. Tem que fazer com que o seu casamento seja missionário. A relação conjugal vai impactar outras vidas. A relação conjugal vai apresentar Jesus para outras pessoas. A maneira de tratar a esposa, o marido, vai ser uma maneira de evangelizar o mundo. O casamento foi criado por Deus com este fim maior, de demonstrar a relação entre Cristo e a igreja. Agora deixa eu passar alguns assuntos mais rápidos, apesar de ter muitos detalhes que vocês vão ler depois, mas quero me passar por eles. Primeiro, casamento, reconhecimento civil, regularização de relacionamentos. Primeiro, casamento tem origem em Deus. Deus que criou o casamento. Então, a instituição é dele. Ele é o soberano, é o criador. Então, ele criou o casamento antes do Estado, antes das pessoas, né, acharem que deveriam se envolver com o casamento. Deus criou, portanto, a origem é dele. O registro civil, ele é algo muito recente. Na história do Brasil, nós temos os primeiros registros de casamento em cartório acontecendo só na época da República, 1889 para cá. E como é que era antes? Bem, antes tinha um homem, uma mulher, decidiam se casar, faziam uma manifestação pública disso e normalmente estavam debaixo de ritos religiosos. Então, quem casava era o sacerdote, o padre, o pastor, tal, alguma coisa assim. E assim aconteciam os casamentos. Mais tarde, então, começou a surgir os registros para oficializar os casamentos. Então, o casamento não acontece simplesmente quando alguém assina um documento em cartório. Acontece diante de Deus,
com a decisão de um homem e uma mulher se unirem. Porém, é claro que nós, entendendo que devemos nos submeter às autoridades governamentais, precisamos oficializar nossos casamentos. Então, por isso nós normalmente realizamos aqui na igreja o casamento religioso com efeito civil. A cerimônia é feita aqui, mas o registro é feito no cartório. Então, quando alguém decide se casar, precisa se casar religiosamente e civilmente. Se alguém já está casado diante de Deus, mas ainda não regularizou a parte de seus documentos, precisa fazer isso. Porque está irregular com a sua postura como cidadão aqui neste mundo. Ah, mas aqui existem esses negócios agora de união estável e tal, mas não substitui a seriedade e a definição básica de um casamento. Então, case-se. Em nosso estatuto e nosso regimento interno, inclusive, temos um item assim, que pessoas em união estável, para se tornarem membros, precisam oficializar seus casamentos. E nós fazemos isso como uma exortação amorosa, para encorajá-los a resolver essa questão nas suas vidas. E o casal cristão que quer casar só em cartório, como é que a gente faz? Primeiro dá um tapa na orelha, né, para ficar esperto. Fala, não, você não entendeu o quê? Casamento é primeiramente diante de Deus. Agora, isso não quer dizer que você tem que fazer uma grande cerimônia. Não tem recurso, não quer fazer, tá? Às vezes tem alguns medos e alguns egoísmos aí que tem no coração, mas eu já fiz cerimônia numa casa. Na verdade, acho que 2 casamentos que eu fiz dentro de uma sala de casa. Só com algumas pessoas, bem poucas pessoas da família. Então, o casamento, ele tem que ser uma maneira de honrar a Deus, os pais, e assim fazer algo publicamente na submissão aos princípios da palavra de Deus. Então, quer casar? Case de forma simples que seja, de forma religiosa, resolva isso no cartório e assim você vai estar vivendo corretamente. Item 12. Casamento, fé e conversão. O casamento é reconhecido por Deus, mesmo entre descrentes, como já falei várias vezes. Caso um dos cônjuges se converta após o casamento, a aliança ainda permanece válida. E o ato sexual por si só não constitui um casamento. Ele pode ser simplesmente um pecado de fornicação, de imoralidade sexual, mas que não resulta automaticamente em casamento. Mas é bom lembrar que, mesmo que 2 pessoas tenham se casado sem qualquer tipo de entendimento das bases das Escrituras, ainda assim estão casados diante do Senhor. E se um se converteu, o outro não, continue o casamento. Como diz ali Paulo em 1 Coríntios capítulo 7. Agora, deixe-me falar do ponto 12, divórcio e novo casamento. Uma palavra pastoral. Primeiro, a Escritura trata o divórcio como uma concessão graciosa em um mundo caído. Nunca como um ideal divino. Existe uma regulamentação, especialmente na lei de Moisés, sobre o divórcio, mas isso não é uma aprovação como recomendação. Agora, existem exceções para o divórcio. A palavra de Deus apresenta 2 exceções muito claras. Quais são elas? A imoralidade sexual e imoralidade sexual sem arrependimento. Ou seja, não é o ato da imoralidade que automaticamente tem que ser visto já como uma permissão para o divórcio. Porque ainda tem que se buscar arrependimento, mudanças, né, restauração. E algumas pessoas às vezes falam assim, mas será que a vontade de Deus é que eu restaure meu casamento? Sim, claro. Vontade moral de Deus, lembra? Domingo passado, vontade preceptiva de Deus, aliança conjugal para toda a vida. Então, todos os esforços que você tiver para manter a aliança de um casamento, mesmo diante das falhas de um cônjuge, você está agindo de acordo com a vontade do Senhor. E tem que fazer isso. E a outra cláusula de exceção é o abandono. O abandono por parte do incrédulo, do não crente. Aquela pessoa que decide
se separar porque não quer viver com um crente. E que o motivo, obviamente, não seja o mau testemunho do crente. Porque aí o culpado é o crente. Porque o crente, ao invés de amar e ser um exemplo de vida cristã, é terrível em casa. E aí o incrédulo não consegue ver Cristo nessa vida, de forma nenhuma. E ele então decide, viver com um crente assim, Deus me livre. Né? Agora, se o crente é exemplar, piedoso, ama o Senhor, e a parte incrédula não quer manter-se casado, aí é outra coisa. Será que isso também dá direito automaticamente para um novo casamento? Não. Isso é uma decisão que tem que ser feita com muita calma e com muita esperança de que Deus possa levar a outra parte a Cristo. E Ele pode alcançar qualquer perdido. Então, tem que saber esperar. Em tais casos, então, o divórcio, seja por conta da imoralidade sexual sem arrependimento ou abandono, é permitido. Mas ainda é uma tragédia. Não é o ideal de Deus. Não é bom isso. Então, outros casos que podem surgir, como violência doméstica. Como é que a gente lida com a violência doméstica? Automaticamente com o divórcio? Não. Precisamos ser misericordiosos com quem está sofrendo, sem dúvida. Não dá tempo agora de aprofundar muito nisso, porque é um crime. Mas temos que ouvir, conhecer, entender o caso, porque você pode ter um caso em que a parte crente provoca o incrédulo e tira o incrédulo do seu domínio próprio para a agressão. Então, quem está provocando é o crente, que não deveria fazer isso. Então, não é simplesmente, tocou em mim, agora eu vou me separar. O que você tem feito? Como que essa parte está agindo? Então, mas digamos que seja de fato um caso de vítima ali, uma vítima. Ok, uma separação vai ser importante para preservar a integridade física. Mas separação não significa divórcio imediatamente. É calma, paciência, oração, porque Deus pode mudar o coração de qualquer pessoa. E a questão de novo casamento? Novo casamento é um grande problema. Deixa eu me explicar. Primeiro, a palavra de Deus diz que se a pessoa é viúva, ela está livre para um novo casamento. Então essa é a parte mais fácil que podemos considerar. É viúva? É viúvo? Seu cônjuge faleceu? Ok, você está livre para casar. Com o seguinte critério: case no Senhor. O que identifica a verdade é que o casamento não pode ser realizado com pessoas que não têm a mesma fé em Cristo. Então, um viúvo, uma viúva, tem uma situação legítima de casamento. Agora, não tem mandamento bíblico para este caso e algumas vezes o pessoal se espanta por aí. Mas morreu ontem. Já está. Bem, aí é outra questão de sabedoria, de momento, mas viúva é viúva, viúva é viúva, né? Então, já tem gente que fica assim, eu sei que quando eu morrer, já vai ter gente lá, né? Logo no velório, já pensando e tal. Já pensou isso? Hein, Paulo? Ai. Agora, e as demais situações? As demais situações são sempre complicadas. E, infelizmente, o povo cristão, de uma forma geral, tem perdido o temor quando se fala em novo casamento. O novo casamento é possível, mas desde que as duas exceções sejam consideradas. O divórcio aconteceu por qual razão? Abandono? Por moralidade sexual sem arrependimento? Isso dá direito, mas o dar direito não significa que a busca tem que ser imediata para um novo casamento. Tenha calma, tenha paciência. Lembre-se que Deus pode levar pessoas ao arrependimento, tudo pode mudar, então tem que ter paciência. E o novo casamento não pode ser tratado como uma opção imediata e automática, levando pessoas a decisões precipitadas. Eu elaborei aqui
um checklist para ajudar numa decisão. Avaliação bíblica para um possível novo casamento. Responda com sinceridade diante de Deus. Seu cônjuge faleceu? Sim. Você está biblicamente livre para um novo casamento, desde que seja no Senhor. Seu cônjuge faleceu? Não. Então, próxima pergunta. Seu cônjuge está vivo? Sim. Não tome decisões precipitadas. Nunca trate sua situação como irreversível. Deus pode restaurar relacionamentos e transformar corações. Agora, seu cônjuge não está vivo, então é a questão anterior. 3. Seu ex-cônjuge demonstra desejo de reconciliação? Se o ex-cônjuge tem desejo de reconciliação, sim, essa possibilidade deve ser considerada com seriedade. Com acompanhamento pastoral, aconselhamento bíblico, avaliando arrependimento genuíno e mudanças reais. Não faz sentido alguém pensar em novo casamento, sendo que o ex-cônjuge tem interesse em manter a aliança. Tem alguma coisa errada aí. Agora, se o ex-cônjuge já se casou com outra pessoa, sim, não tem como você voltar mais para aquela pessoa. Então, há liberdade bíblica para um novo casamento. Ainda assim, busque sabedoria e assegure que feridas e pecados do relacionamento anterior tenham sido tratados. Se o ex-cônjuge não casou, continue buscando aconselhamento antes de qualquer decisão. Irmãos, uma coisa básica aqui para, como igreja, entendermos isso, né? Divórcio é pecado e nós não aprovamos. E sem arrependimento, na questão prática do dia a dia, isso leva à exclusão da membresia. Não é falta de amor. É porque a pessoa decidiu por um caminho que não é o de Deus. E nós estamos usando a confrontação de exclusão como uma maneira de dizer, olha, nós não queremos isso para a sua vida. Então, leve isso em conta. Agora, a pessoa, então, é excluída, passa aí algum tempo sem membresia, e um dia decide falar assim, estou arrependido, estou arrependida. Só que o meu ex-cônjuge já se casou. Tá bom, não existe pecado imperdoável. Você pode se tornar novo membro, se reconciliar com o Senhor, mas admitindo que tomou a decisão errada e que hoje é a graça de Deus que está sobre a sua vida e você tem uma graça, né, para viver a vida cristã, mas cometeu um erro e tem que admitir isso. Então, o se envolver com divórcio como opção, ou até usar, como alguns crentes têm usado, como uma palavra que se pronuncia nas discussões calorosas. Isso é uma falta de temor terrível do Senhor. A palavra divórcio não é para brincar. Não se fala, não se pronuncia aquilo que Deus odeia. Deus odeia. Então por que eu vou ficar citando isso toda vez que tem ali uma crise no casamento? Tem que ter seriedade para manter a aliança de acordo com os planos de Deus. Então, os solteiros precisam valorizar o casamento e honrar o Senhor na decisão. Os casados precisam manter as alianças para a glória do Senhor. E uma palavra final aqui, algumas questões de cerimônias de casamento, que eu não posso perder a oportunidade. Existem muitas coisas em nossas cerimônias que são meramente tradicionais e culturais. Não tem mandamento bíblico para muitas das coisas que nós fazemos nos nossos casamentos. Já pensou nisso? Aonde você acha na Bíblia uma ordem para nós trocarmos alianças? Não há. Onde que você encontra na Bíblia a ordem sobre os votos de casamento? Sobre a ordem da entrada? Padrinhos, madrinhas, isso, se tem amigos do noivo, amigos da noiva. Não tem. Não tem uma série de coisas. Isso mostra que a gente tem que entender o casamento como algo que, a cerimônia no caso, sem uma regra normativa das Escrituras. E que há uma liberdade para a maneira de realizá-lo. No temor do Senhor, acima de tudo, com o interesse de honrar a palavra. Ou seja, a cerimônia não foi prescrita nas Escrituras, mas a gente sabe que tem alguns elementos importantes. Jesus participou de um casamento. Tinha festa, tinha alegria. Então, um casamento público. As Escrituras falam sobre vestimentas especiais de casamento. Então a gente sabe que é um dia para não ir de camiseta, né? Então, né, nem de chinelo.
né? E sem cair na discussão da Havaiana, né? De direita e de esquerda, mas enfim, não, é uma vestimenta especial. Também os amigos do noivo, uma menção bíblica, aquelas pessoas mais próximas do noivo, ou da noiva, enfim, são elementos que existem, mas não tem uma prescrição de como fazer uso, como essas coisas devem acontecer. Quero terminar lendo Mateus 19, versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Vamos orar. Senhor, obrigado pela instituição casamento. É algo maravilhoso, que podemos entender lendo a tua palavra e contemplar à medida que vemos casais vivendo o evangelho conforme o Senhor assim instituiu e vendo maridos, esposas, exemplificando a relação de Cristo e a igreja. Pai, muito obrigado por tantos casamentos que servem de ilustração do relacionamento do nosso Salvador e a sua igreja aqui neste mundo. Mas também oramos, ó Deus, para que os casais que estão passando por tempos difíceis, por crises, que saibam buscar em Ti as soluções, tendo sempre a esperança de que problemas podem ser resolvidos para a glória do Teu nome. E tenha misericórdia daqueles que já tomaram decisões pecaminosas, ofensivas contra o Senhor. Tenha misericórdia deles, leve-os ao arrependimento, leve-os a uma mudança de maneira de ver o que fizeram com as suas alianças de casamento. Tenha misericórdia. No nome de Jesus. Amém.